Olá pessoal, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Vamos corrigir aqui mais uma semana do PET volume 4 do nono ano. Semana número 4. Essa semana número 4, galera, a gente tem aqui gráficos estatísticos, tratamento da informação. Observe com o professor o seguinte, questão número 1. De acordo com a tabela abaixo, faça um esboço do gráfico de colunas com os resultados de um time de futebol ao longo de 4 anos. Esses aqui são os resultados. Os resultados, ao longo dos anos de 2017 a 2020, nós temos aqui os gols que foram marcados pelo time. Então, o que é gráfico de colunas? O gráfico de colunas, galera, é um gráfico de barras, que representa os valores de uma variável relacionadas às suas respectivas frequências por meio de barras horizontais ou verticais. A gente vai fazer aqui colunas verticais. Esse gráfico de barras será vertical. O professor vai mostrar para vocês. Observe aqui com o professor. Eu fiz o gráfico. Eu vou descer aqui com as informações. Eu pego essas informações e faço um gráfico de colunas dessa forma. No eixo aqui vertical, eu coloco os gols. No eixo horizontal aqui, eu coloquei o ano. E observem que as barras têm a mesma largura e se diferenciam pelo comprimento. Os espaços entre as barras devem ser iguais e suficientes para a identificação da variável. Quando falar espaços do ano de 2017 para 2018, esse espaço é o mesmo que 2018 para 2019. E é o mesmo de 2019 para 2020. Esse espaço aqui é onde eu passo o cursor do mouse para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem colorir as barrinhas de cada ano em formatos diferentes. Vocês podem colorir as barrinhas de cada ano com cores diferentes. Não tem importância. O professor colocou aqui em azul. E lembrem-se, coloca o título do gráfico. Resultados de um time de futebol ao longo de 4 anos. Observem aqui que esse gráfico de colunas representa uma variável quantitativa. O que é quantitativa? É quantidade. Nesse caso, a gente tem aqui quantidade de gols de um time de futebol ao longo desses 4 anos. Por isso, os dados são organizados em ordem de grandeza, mas na ordem natural. O que é ordem de grandeza? Do ano de 2017 eu vou para o ano de 2018. Ou seja, eu tenho aqui a ordem natural, mas as grandezas, gols, são representados pelas barras. Essa daqui é a resposta da atividade número 1. Questão número 2. De acordo com a tabela abaixo, faça um esboço de gráfico de setores, que são resultados de um time de futebol anotados durante 12 partidas. Está aqui a tabela, resultado e quantidade. Derrota, empate e vitória. 6 derrotas, 2 empates e 4 vitórias. O gráfico de setores, galera, é o nosso famoso gráfico de pizza. É importante destacar que o gráfico de setores são aqueles as frequências dos valores das variáveis são associadas a setores circulares. A maior vantagem desse tipo de gráfico é o fato de que podemos comparar imediatamente a frequência do valor de uma variável com o universo do conjunto, algo que não podemos fazer, por exemplo, em um gráfico de barras ou um gráfico de segmentos. Na próxima tela, eu vou ensinar vocês a montarem o gráfico de setores. Vocês precisarão de um objeto para desenhar um círculo, propriamente dito. Precisarão de um transferidor e de muitos cálculos matemáticos. Acompanhem com o professor. Então, pessoal, a gente pode desenhar 2 tipos de gráficos de setores, usando porcentagem ou usando a quantidade que veio aqui na tabela. Mas a gente precisa dos ângulos para desenhar os setores no círculo que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular as porcentagens e os ângulos. A gente sabe que o total de jogos desse time foram 12 jogos. Isso aqui é equivalente a 100% dos jogos. Com isso daqui, a gente vai descobrir a porcentagem dos resultados. Vamos fazer uma regra de 3. No caso aqui da derrota, então, para a regra de 3 aqui, a gente vai ter aqui jogos e aqui porcentagem. 12 jogos é 100%, 6 derrotas é x%. Agora a gente multiplica em cruz, 12x é igual a 6 vezes 100 aqui, que é 600. Passo 12 dividindo,
x é igual a 600 dividido por 12. E isso aqui é 50%. Da mesma forma, eu vou fazer para o empate. Jogos e porcentagem. 12 jogos. A gente tem aqui 100%. 2 empates. A gente tem y. Multiplica em cruz. Teremos 12y é igual a 200. Y é igual a 200 dividido por 12. Isso daqui vai dar aproximadamente 16,6%, que o professor vai aproximar para 17%. Um valor inteiro. Então eu vou colocar aqui para vocês. Observe com o professor. Derrota. A gente fez o cálculo e deu 50%. Empate. A gente fez o cálculo e deu 17%. Aproximando os valores. Como a gente tem que chegar no 100%, para a gente descobrir os valores aqui das vitórias, que eu vou colocar aqui no cantinho, em porcentagem, não precisa de regra de 3, basta a gente pegar 100%, subtrair 50% e depois subtrair 17%. Aí vocês vão prestar atenção que vai dar 33%. Ou seja, a gente coloca aqui, para a vitória, 33%. É lógico que isso aqui é um valor aproximado, beleza? O valor inteiro para a gente poder construir o gráfico de setores. No caso aqui, o gráfico de pizza. Agora eu vou apagar isso daqui que eu fiz e vou calcular o ângulo. A gente tem que ter ciência que uma volta completa, que um círculo, é 360 graus. E agora para a derrota, a gente quer 50% desses 360 graus. Desses 360 graus. Então, a gente calcula 50% de 360. Fica 50 sobre 100 vezes 360 sobre 1. Coloca sobre 1 de uma vez. E agora a gente já pode simplificar. Esse zero aqui corta com esse zero aqui. Vapo, vapo. Outra coisa. Esse 5 que está aqui, divide por 10 aqui. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Agora a gente já faz diretão. 1 vezes 360 é 360. 2 vezes 1 é 2. A metade de 360 é 180 graus. Lembrando aqui que a gente quer 50% de 360 graus. Para o empate, a gente quer 17% de 360 graus. A mesma historinha. 17 sobre 100 vezes 360 sobre 1. Aqui também eu já vou simplificar. Corta aqui, né? Porque esse zero aqui pode simplificar com esse zero daqui. E a gente vai fazer 17 vezes 36 e depois 10 vezes 1. 10 vezes 1, a gente sabe que é quanto? Que é 10. 17 vezes 36 é 612. Divide por 10, que fração também é divisão. Isso nos dá 61,2 graus. Da mesma forma, a gente vai fazer para a vitória, que é 33% de 360 graus. A mesma historinha, 33 sobre 100 vezes 360 sobre 1. Isso é igual, já simplifica, esse zero aqui, ó, vapo, vapo, multiplica 33 vezes 36, é 1188, e divide por 10. Porque 10 vezes 1 é 10. Isso nos dá 118,8 graus. Agora, observe com vocês na tela de vocês aí um transferidor desse formato, em formato circular. Vocês vão usar esse transferidor para poder desenhar o círculo e para poder desenhar os setores. Observe com o professor na próxima tela. Então, esse daqui é o primeiro gráfico. Vocês vão fazer um círculo como o professor fez e vão fazer as demarcações. Para a derrota, que são 6 em quantidade, a gente tem aqui um ângulo de 180 graus. Observe que o professor partiu o círculo
no caso aqui ao meio, beleza? Partiu o círculo ao meio e coloriu aqui de azul e colocou 6 para derrota. Esse ângulo aqui todo que o professor desenhou tem 180 graus. Observe novamente com o professor. Para o 4, que é a vitória, aqui a gente tem um ângulo de 118,8 graus, que é 33%. Ou seja, eu coloquei 4 aqui em cinza, vitória. Em laranja, esse ângulo aqui tem 61,2 graus. Eu coloquei o empate, que foram 2 empates. Lembrando, pessoal, que isso aqui foi feito com transferidor. Quando vocês marcarem o ângulo de 180 e esse ângulo aqui de 118,8 graus, o que sobra já é o empate, beleza? Esse daqui é o primeiro gráfico. O segundo é esse daqui. No lugar dos números da quantidade, eu coloquei a porcentagem. Lembrando que eu tive que fazer o mesmo desenho com transferidor de 180 graus. Aqui, essa angulação aqui, esse setor aqui tem um ângulo de 118,8 graus. E aqui, esse ângulo aqui, 61,2 graus. Então, galera, esses dois setores aqui, esses dois desenhos, representam a questão número 2. É trabalhosa para montar, mas tem como a gente aprender e montar, beleza? É muito mais difícil montar um gráfico de setores do que montar um gráfico, por exemplo, de barras, que a gente montou anteriormente. Questão número 3. De acordo com a tabela abaixo, faça um esboço gráfico de linhas referente ao consumo de água anotado durante os 3 meses. Ô galera, para que serve o gráfico de linhas? O gráfico de linhas também é chamado de gráfico de segmentos. São usados para mostrar a evolução dos valores de uma variável em certo período. Nesse caso aqui, a variável é o consumo em metros cúbicos de água. A posição de cada segmento de reta indica crescimento, decréscimo ou estabilidade. A inclinação do segmento de reta indica a intensidade do crescimento ou o decréscimo. Observe com o professor a construção do gráfico. O professor fez aqui, galera. E vocês vão fazer isso daqui como se fosse um plano cartesiano, se vocês quiserem usar uma malha quadriculada. Vocês precisam de um eixo vertical, que nem está aqui, o professor está colocando o lápis aqui, e um eixo horizontal. Nesse eixo vertical, vocês vão escolher uma escala. Eu coloquei de 100 em 100. E no eixo horizontal, eu coloquei apenas os 3 valores qualitativos. Nesse caso aqui, os meses abril de 2021, maio de 2021. Observe com o professor que abril de 2021, o professor colocou um ponto aqui, muito próximo de 700, porque é 680 metros cúbicos. Em maio de 2021, eu coloquei um ponto aqui muito próximo de 800, porque nós temos aqui 778 metros cúbicos de água. A mesma coisa eu fiz para junho de 2021. Disso daqui feito, galera, desse gráfico de linhas, a gente consegue tirar algumas conclusões para esse exercício. A gente pode observar que de abril de 2021 a maio de 2021, o consumo de água aumentou relativamente pouco, mas aumentou. Vocês podem perceber isso no gráfico. Mas de maio de 2021 a junho de 2021, o consumo de água abaixou, declinou significativamente. Declinou muito. O consumo de água de maio para junho declinou muito. Vocês podem observar isso daí. Encerramos assim, galera, mais uma semana do PET, volume 4 de matemática. Até a próxima e fiquem com Deus.